Bem-vindos ao programa Conversa Direita. Eu sou Cibele Almeida e... Jerônimo Fernandes. Ô, Jerônimo. Eu vou começar citando uma frase de Shakespeare. Ser grande é abraçar uma grande causa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Questão do voluntariado, responsabilidade social e o papel do voluntariado. Este é o nosso 8º episódio da nossa série Entenda a Sociedade Civil e a Cidadania. E nós vamos conversar, ter uma boa conversa direita e direta, não é? Isso. Então, eu vou começar a perguntar ao Jerônimo qual é o impacto do voluntariado na comunidade e como ele contribui para a resolução de problemas sociais. O voluntariado é uma das formas de os cidadãos se organizarem e disponibilizarem do seu tempo que não está propriamente alocado à sua atividade profissional ou a uma outra atividade de caráter obrigatório e que, como o próprio nome diz, voluntariamente se disponibilizam para obras, atividades, ajudas, apoios à comunidade. Têm uma especial importância na área social e na área da saúde propriamente dita. São normalmente instituições que se podem agregar também em associações, associações de caráter profissional, por exemplo, né? Profissional, de caráter voluntário propriamente dito, de caráter humanitário, de ajuda em situações de calamidade, em situações mais difíceis de habitação, em situações de, por exemplo, pessoas desfavorecidas, sem abrigo, que se podem juntar, seja associações já constituídas, de que se calhar a mais representativa e a mais conhecida a nível mundial é a Cruz Vermelha, é uma das associações que em cenários de guerra e em cenário de catástrofe sempre está junto das populações, independentemente dos regimes políticos que estão em causa nos países atingidos, até muitas outras que se mobilizam para determinados fins. Pois, eu digo sempre que eu sou voluntária desde que nasci. Pronto, eu já fui voluntária em associações profissionais, da área de recursos humanos, das ordens, né? Então, há também essa possibilidade de você contribuir com a sua profissão, sendo voluntária em alguma ordem, por exemplo, de médicos, de advogados, de recursos humanos, do que for. Exatamente. Mas se você puder fortalecer também, não é? Vou até dar um exemplo pessoal. Na minha associação, na Associação Conservadores com Norte, nós, que é uma associação de caráter, tem 3 vertentes, um caráter cultural, portanto de promoção de ações e atividades de natureza cultural, tem também uma vertente humanitária e filantrópica, e fruto da invasão da Ucrânia pela Rússia, que foi, portanto, o episódio iniciou-se em 24 de fevereiro de 2021, penso que estou a dizer, não, vai fazer 3 anos em 22, vai fazer agora 3 anos, e em 12 de março desse mesmo ano, portanto 3 semanas depois, eu e um grupo de voluntários já estávamos na fronteira da Polónia com a Ucrânia, para, com um autocarro e 2 carrinhas ligeiras, levarmos apoio, mantimentos e medicamentos e trazermos refugiados. Portanto, isto é um caso concreto onde eu e outros que se juntam à associação, e também outras associações que, através da nossa, digamos, iniciativa, também se juntaram e promovemos uma ajuda humanitária concreta, que depois repetimos, fomos várias vezes, e 2 dos nossos associados foram agora em novembro último, eu por acaso também estava para ir, mas não fui, e esteve em Lviv, é um médico dentista e que, portanto, já desempenhou também a sua atividade profissional. Portanto, são casos concretos onde pequenas associações, porque isto é uma pequena associação que foi portanto, criada há 5 anos,
e que desenvolveu uma atividade concreta e que ajudou pessoas concretas que precisavam de ajuda, precisavam de ser retiradas de um cenário de guerra e que fomos nós, com a nossa iniciativa. Eu não estou a dizer isto com o intuito de autopromoção, estou a dizer isto com portanto, um testemunho de experiência de facto. Médico voluntário, se voluntariando, levando medicamentos. E provavelmente está agora já programada para julho uma ida minha e de mais 3 colegas para desenvolvermos a nossa atividade profissional enquanto médicos num hospital que será em Dnipro. Portanto, esperemos que nessa altura já não haja guerra, que possamos ajudar já num cenário de paz, que é isso que todos nós desejamos. Muito bem, eu tenho uma curiosidade. Nesse grupo havia jovens? Porque a minha próxima pergunta tem a ver com isso. De que maneira as organizações podem incentivar e mobilizar o voluntariado entre os jovens, promovendo assim uma cultura de responsabilidade social desde cedo, não é? Por acaso, foi uma jovem, tão jovem, vou dizer, não é segredo, não revelo nada que seja demasiado sigiloso, até porque não vou nomear a pessoa, mas foi uma jovem que ainda era de menor idade, tinha 17 anos, portanto, quando fomos em março, faz agora exatamente 3 anos, ela ia fazer 18 anos depois no verão, penso que em julho, e os pais, que são meus amigos e que conheciam a associação e que tomaram conhecimento da iniciativa que estávamos a tomar, ela, como tinha a expectativa, era portanto aluna do 12º ano e como tinha a expectativa de entrar para a medicina, não sei se foi um pouco sugestionada por isso, mas portanto foi ela que pressionou os pais no sentido de ir, e eu fui o encarregado, o tutor de a levar através dos diversos países que atravessámos, não é? Que atravessámos 4 ou 5 países e que tive essa responsabilidade e tive muito agrado pelo ato que os pais deram em me responsabilizar pela filha, por uma jovem adolescente, e que se empenhou denudadamente, ficou muito compenetrada. Os pais depois disseram que evoluiu muito, apesar de ter sido só uma experiência nem chegou a 2 semanas, foram 10 ou 12 dias que demorou a viagem de ida e volta, e portanto isto é um exemplo concreto. Então, Jerônimo, uma última pergunta para que a gente possa concluir o nosso episódio de hoje. Quais os principais desafios que os voluntários enfrentam ao se envolver em projetos sociais, quer sejam também políticos, não é? E como esses desafios podem ser superados? Pois, um dos principais obstáculos com que se deparam os voluntários ou as pessoas que podem pôr essa hipótese de se voluntariarem é que as organizações, sejam elas quais forem, relativamente às quais as pessoas têm intenção de se voluntariar, são constituídas por elementos já fixos, não é? Digamos que profissionais, elementos que fazem parte da organização e muitas vezes existe algum obstáculo, alguma resistência à entrada de novos elementos. Isso faz parte da natureza humana, um espírito de proteção e portanto é uma das formas de as organizações não se renovarem, não é? É a resistência que oferecem sempre à entrada de novos elementos. Pronto, isso é uma dificuldade, é um obstáculo com que os voluntários têm que contar. Depois, de onde essas iniciativas têm que partir sempre do topo da organização. O topo da organização é que tem que estar disponível para acolher os voluntários e ter uma parte ativa para os inserir e para os integrar e definir muito bem o âmbito da sua atuação, a ação que vão desenvolver e todos os parâmetros que estão em causa. Depois, as pessoas ativamente disponibilizarem o seu tempo, seja o tempo pessoal, seja o tempo lúdico, seja o tempo familiar, seja o tempo profissional, estudantil ou o que seja, principalmente nos jovens, não é? Que têm muitas outras solicitações, digamos assim, mas que é altamente recompensador quando se vê inseridos num grupo de trabalho e voluntariamente se disponibilizam e veem que uma determinada ação
tem uma consequência, tem uma ação, um resultado positivo. De modo que a forma de superar é integrar. Em primeiro lugar, é dar o primeiro passo, depois fazer grupo, depois tentar juntar-se a outros que tenham, digamos, o mesmo grau de iniciativa e que estejam dispostos a colaborar nessa causa. Muito bem. Jovem, colaborem com as causas, e você que tem associação também dê abertura para que as pessoas entrem e possam participar. Não é isso, Jerônimo? É isso mesmo. Muito obrigada pela participação de hoje, Jerônimo, e aqueles que também nos acompanham. Esse foi o nosso último episódio falando sobre responsabilidade social e o papel do voluntariado. Vamos ter, na verdade, um último com a mesa redonda, né? Hoje foi o penúltimo. O nosso último vai ser uma mesa redonda sobre o futuro da sociedade civil em Portugal. Então, participa conosco, porque vamos fazer este último episódio online, em direto, e aí você vai poder interagir conosco, fazer questões, perguntas, considerações. Se quiser contribuir, nos ajudar a melhorar o nosso conteúdo, nós estamos abertos para ouvir você. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até a próxima.